Então, dando continuidade sobre a nossa aula, sobre o ensino e os métodos na educação cristã, método é um conjunto de meios ou procedimentos racionais para atingir um determinado objetivo. Processo ou sistema lógico que torna eficiente e ordenado uma atividade. Quando a gente não tem método no nosso ensino, a nossa aula, o conteúdo transmitido, ele fica meio que solto, desordenado. Dentro do método, a gente estabelece as metas, os objetivos que nós pretendemos alcançar, e esse método ele é a ferramenta utilizada para se alcançar esse fim. Então, método é isso, certo? Método é o conjunto de meios ou procedimentos que nós utilizamos para se chegar a um determinado objetivo. Né? Tem uma definição que diz que método é um conjunto de meios ou procedimentos para se alcançar determinadas metas ou uma maneira racional para se realizar uma tarefa, né? Através de um procedimento, através de um mecanismo. Então, tendo dito isto, 3 perguntas envolvem o método. Primeiro, por quê? Por que eu devo usar um método? Qual razão eu devo usar o método? Bom, existem inúmeras respostas a essa pergunta. Por exemplo, a gente sabe que a via de acesso ao aprendizado, seja de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto e de um senhor, de um ancião, varia de acordo com a faixa etária, varia de acordo com a formação escolar, né? A formação familiar. São fatores que não estão aquém do ensino-aprendizagem. São fatores que fazem parte, são elementos indissociáveis ao sujeito. Então, quando eu entendo que meu aluno, por exemplo, ele não terá a capacidade de entender por uma via simplesmente oral, eu falando, e ele não entenderá nada, então, para facilitar o aprendizado dele, eu vou usar aqui um mecanismo, um método, né, que vai facilitar de acordo com a especificidade daquele aluno. Ok? Então, nem todo mundo aprende da mesma forma, do mesmo jeito, pela mesma via. Alguns aprendem mais com ilustrações, né? Alguns aprendem mais com desenhos, alguns aprendem mais com vídeos, outros aprendem mais com isso, com aquilo. É a metodologia que eu estou usando aqui, a videoaula, né? Nem todos gostam e muitos reclamam que têm dificuldade para entender, outros não. Então, essa dinâmica, essa variação no processo de transmissão e absorção do conhecimento, gente, impõe a necessidade de um método. Né? Nem todo mundo aprende do mesmo modo, da mesma maneira, do mesmo jeito. Como? E aí, dentro da metodologia, eu vou usar métodos que me dará a noção de como realizar determinado procedimento no processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, o método vai me dizer como fazer. E com o quê? Quais são os tipos de materiais que eu vou utilizar, né, para desenvolver aquela metodologia? Por exemplo, eu elaborei aqui uma ideia de como passar para vocês esse conteúdo. Qual foi o método? O método videoaula. Quais são os recursos que eu tenho em mãos? Eu tenho um módulo, vocês também têm aí. Eu tenho aqui um celular, né? Eu tenho o recurso disponível, o recurso didático que eu tenho aqui, o módulo, o celular, a plataforma do YouTuber. Então, são recursos didáticos usados na composição dessa aula. E o método que eu estou utilizando aqui é o método videoaula, né? Além do método oral, no método de apresentação, exposição, né? Método expositivo,
E esses são os recursos que nós utilizamos para alcançar determinado objetivo. Então, os métodos ele impõe um porquê, como, com quê. E aí nós chegamos numa parte muito importante, que é a alma, a essência desse conteúdo, a espinha dorsal desse conteúdo, que é a pedagogia de Jesus. Eu até coloquei aqui como referência, caso vocês queiram ampliar a leitura. A pedagogia de Jesus não tem apenas esta obra, tem muitas outras obras que elucidam a maneira extraordinária de como Jesus ensinou. O mestre por excelência de J.M. Price. O Price, né? Price. Então, a pedagogia de Jesus. E o que chama a atenção para a pedagogia de Jesus? O conteúdo ensinado, os métodos que ele utilizou foram muitos, variados, as motivações que Jesus teve para ensinar e os objetivos que ele pretendia alcançar nos seus ouvintes. Então, esses são elementos que compõem a pedagogia de Jesus e que nos chamam a atenção. E aí, dentro da pedagogia de Jesus, dentro da metodologia de Jesus, nós vemos que o primeiro método usado por Jesus na transmissão do conhecimento do reino de Deus, das verdades do reino de Deus, foi o envolvimento pessoal. Isso aqui é muito interessante. Deus me deu até uma mensagem no texto que está até no módulo Marcos 3,14. Então, quando Jesus ele chama os seus discípulos, ele chama os seus discípulos para estarem com ele, né? Desenvolver um relacionamento, estar perto. Né? Então, primeiro, antes de eles ensinarem, pregar, eles precisariam conviver com Jesus. E Jesus se envolvia nas questões pessoais das pessoas. Ele fazia parte do contexto das pessoas. Né? Então, esse modelo de ensino de Jesus não era um ensinamento distante, conforme está no módulo. Não é um ensinamento distante, apartado dos alunos, mas ele se relacionava com os seus alunos, com os seus ouvintes. Né? A tarefa de educar, conforme está no módulo, de gerar discípulos do ponto de vista de Jesus, começa com um envolvimento pessoal entre o mestre e o discípulo. Isso aqui é muito interessante. Eu tive o privilégio de participar de um trabalho da Igreja Batista na época do pastor Josias. 2 vezes eu participei de trabalhos voltados para a escola bíblica e eles estavam trabalhando lá sobre... Era a escola dominical, mas com uma agência de discipuladora. Era mais ou menos assim. A ideia de fazer discípulo, né? E fazer discípulo não se faz discípulo em sala de aula. Se faz discípulo no convívio, no acompanhamento, no envolvimento pessoal. Aqueles discípulos de Jesus, eles dariam continuidade à tarefa, à obra, né, aqui na terra do reino de Deus. Jesus iniciou e os discípulos dariam continuidade. E quando a gente vê, por exemplo, em Atos 2, a partir do 42, dizendo: e eles perseveravam, a igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era uma doutrina particular, uma doutrina individual de cada apóstolo, mas aquilo que eles aprenderam nesse convívio com o mestre, no envolvimento com o mestre. E o professor não pode estar distante dos seus alunos, ele precisa conhecê-los, suas dúvidas, seus complexos, seus temores, suas necessidades, suas emoções, né? Seu contexto familiar. Tudo isso, gente, são elementos que implicam no aprendizado. Às vezes você tem um aluno muito retraído, calado, enfim, isso pode ser sinais de problemas emocionais, problemas familiares, algum trauma que ele está vivendo. E Jesus, ele se aproximava das pessoas, ele se envolvia com as pessoas, ele se envolvia com as pessoas. E esse envolvimento de Jesus com as pessoas suscitou muitas críticas por parte dos seus opositores. Os fariseus criticavam Jesus porque Jesus comia com o publicano, se relacionava com pecadores, se aproximava de pessoas que na época, para os padrões sociais da época, eram pessoas desvalidas, pessoas sem valor, pessoas, enfim, que eram marginalizadas. Jesus, a pedagogia de Jesus era uma pedagogia inclusiva.
Então Jesus incluía todo tipo de pessoas, todo tipo de gente, de classes, né? Não havia separação, não havia distanciamento, não havia preconceito. E o próprio Jesus diz, uns dizem que eu sou comilão, outros dizem que eu sou beberrão, que eu sou pecador. Jesus mesmo faz menção a essa crítica dos seus opositores, porque Jesus se envolvia com as pessoas. Então o mestre, o verdadeiro mestre, ele não apenas educa com palavras, ele apenas não educa com a transmissão de conhecimento, mas ele se aproxima dos seus alunos, ele convive com seus alunos, ele está presente em todos os momentos com seus alunos. E Jesus, nesse método, foi excepcional. A segunda metodologia de Jesus foi a variedade dos meios de comunicação. Gente, isso aqui é fantástico. Veja, em Mateus 5,2, vemos o relato em que Jesus se assentou no monte e começou a ensinar. Em Marcos 4,2 é narrado que Jesus ensinava por meio de parábolas. Em Lucas 4,16 a 30, Jesus estava numa sinagoga pregando para os judeus. Percebeu essa dinâmica da metodologia de Jesus? Ora, ele chama o povo ao monte e faz um discurso público. Ora, ele vai a uma sinagoga e ensina o livro da lei. Ora, Jesus ensina por parábolas. Então, no Evangelho de João, capítulo 4, vemos que Jesus está abordando uma mulher. Jesus usou uma metodologia ali. Ele se aproximou daquela mulher, né? E ele, é o que nós chamamos ali de contato pessoal. Isso no campo evangelístico é fantástico. A gente que vai evangelizar, não podemos entrar, por exemplo, na ambiência, no universo, no nosso ouvinte, sem que ele abra a porta. Jesus chama a conversa. Inicialmente, a conversa não está no campo espiritual, mas sim de uma necessidade básica, matar a sede. Esse foi o gancho que Jesus usou para iniciar uma conversa com aquela mulher. Então, o contato pessoal de Jesus, a proximidade com aquela mulher, e aí, se a gente voltar um pouquinho ao envolvimento pessoal, nenhum judeu faria o que Jesus fez. Sentar com a mulher, conversar com ela, e ainda mais sendo uma mulher samaritana. Então, contato pessoal. Nós vemos aqui, olha, Jesus ensinando, fazendo um discurso público. Nós vemos aqui Jesus entrando numa sinagoga, abrindo o livro da lei e ensinando, ou fazendo uma leitura, conforme era a metodologia na sinagoga, leitura da Torá. E Jesus puxando conversa, tendo contato pessoal com a mulher, dentro da realidade da mulher. E os textos citados acima nos demonstram uma variedade dos meios que Jesus utilizou, dos métodos, dos mecanismos que ele utilizou para comunicar a mensagem. Com respeito ao uso das parábolas, aí ele faz menção aqui a Russell Shit, né? Ele diz o seguinte: as parábolas ofereciam uma vantagem ao mestre. Prendia o interesse, Era um veículo pedagógico muito comum entre os judeus, de fato. O próprio oriental, ele ensina por meio de parábolas, por meio de histórias. A expressão grega parabolé, ela dá a ideia de uma história metafórica, a origem etimológica da palavra. Está lá em provérbio, Mishle, está lá, Mishle Shelomo, ou seja, provérbios de Salomão. E a expressão Mishle aí dá a ideia de metáfora, uma história metafórica que visa, né, uma instrução moral, um ensinamento espiritual. E Jesus fez uso dessas parábolas, porque era algo comum do seu tempo, né? Além disso, as parábolas eram extraídas da realidade do ouvinte de Jesus. Jesus, ele trazia a realidade do seu tempo, do seu conhecimento. Nesse livro, A Pedagogia de Jesus, J.M. Price, ele diz que Jesus teve contato logo cedo com elementos que ele utilizaria como mecanismos, ou seja, como metodologia para o ensino das suas mensagens. Ou seja, Jesus ele guardou o sábado, como judeu, lá pequeno, né? Jesus ele cumpriu os ritos da lei, Jesus participou das festas judaicas, Jesus fez
toda aquela cerimônia no contexto da Páscoa entre família, viajava para Jerusalém, né? Enfim, todos esses elementos, além da cultura do seu tempo, da geografia que ele viveu. Por exemplo, Jesus falava com propriedade sobre os elementos da agricultura, elementos da agropecuária, elementos da própria agricultura, enfim, ele falava de vinha, ele falava de oliveira, de figueira, ele falava do campo, de trigo, de joio. E se nós pegarmos, por exemplo, a ambiência geográfica que Jesus viveu, cresceu, que é Nazaré, uma cidade ali daquela região da Galileia, uma cidade, uma colônia de agricultores, então toda aquela ambiência, todos aqueles elementos foram utilizados por Jesus dentro dessas histórias, né? Dentro das parábolas. Mas Jesus foi muito dinâmico no uso desses métodos, por isso que ele é considerado o mestre por excelência, certo? Exemplos pessoais. Jesus usou uma expressão, e eu já até repeti no vídeo anterior, sobre a humildade. Aprendei de mim que sou manso. Quando Jesus diz, aprenda de mim que sou manso, ele está chamando a atenção dos discípulos para ele. Ou seja, o aprendizado agora não seria por palavras, mas o aprendizado seria por exemplo. Então Jesus deu exemplo, e o maior exemplo de Jesus que nós temos no texto sagrado, eu não coloquei todos os métodos aqui, mas todos os métodos que Jesus utilizou está no módulo na íntegra. Então, é o exemplo do ensino ministrado. Nós temos em João 3, 1 a 14, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos. Ele diz, assim como eu fiz, façais vós também. Então, ensinamento mais prático, com exemplo, né? Lavar os pés era uma tarefa do escravo. Quando as pessoas chegavam à casa, o dono da casa, ou um visitante ilustre, o escravo pegava uma bacia com água e ali lavava os pés, tirando a poeira. O Oriente Médio, as pessoas basicamente andavam de sandálias, e aí lavava os pés daquelas pessoas. E isso era uma tarefa de escravo. Jesus está ensinando uma lição da humildade na prática, por meio de um exemplo, né? Por meio de um exemplo, ele fez isso inúmeras vezes. Não apenas em lavando os pés com os discípulos, mas em outras atitudes. E a fidelidade ao conteúdo. Jesus ensinou aquilo que recebeu do Pai. Jesus não inventou, Jesus não criou, Jesus foi fiel ao conteúdo bíblico, à revelação do Pai. E aqui eu quero abrir um parênteses. Gente, eu vejo pessoas, por exemplo, ensinando sem ter aprendido. Eu acredito que não há nenhum problema quando um aluno faz uma pergunta ao professor e o professor não sabe a resposta. E ali humildemente diz, olha, eu não sei, mas vou pesquisar. É muito melhor do que ele ser infiel ao conteúdo e ensinar algo errado aos alunos. E depois o aluno descobre que aquilo que aprendeu não é a verdade. É uma sensação terrível, eu já passei por isso. Não como professor, como aluno. De fazer uma pergunta ao meu professor e o professor enrolou, inventou a história, inventou a resposta e depois eu descobri que esta não era a resposta correta. Foi decepcionante. Graças a Deus que eu já via esse professor já não era mais o meu professor, né? E eu tive a sensação ruim, uma sensação terrível. Imagine se eu estivesse ainda estudando com ele. E amor aos educandos, né? Esse foi um método que Jesus também utilizou. Jesus disse assim, como eu vos amei, né? E ele demonstra aí amor pelos discípulos, amor pelos seus alunos. E aí está, gente, um resumo dos métodos que Jesus utilizou para ensinar. Deus abençoe a vocês, viu? Estou feliz porque concluí mais uma matéria e mais ainda por ter contribuído para o crescimento de vocês. Não existe professor sem aluno, né? O professor existe sem o aluno. Aliás, o aluno existe sem o professor. Até porque a gente sempre será eternos aprendizes. Mas professor sem aluno não existe. Quando alguém deixa de dar aula, por exemplo, deixa de ser seu professor. A sensação é isso.
Eu terminei o curso teológico e o irmão Netinho não é mais meu professor. Hoje eu tenho ainda alunos, né, dessa turma que passou, que ainda me tratam como professor. E eu louvo ao Senhor, não porque eles me tratam como professor, mas porque reconhecem que nós fomos importantes, contribuímos um pouquinho para o crescimento deles. Deus abençoe, viu? Até a próxima aula, sábado, se o Eterno nos permitir, estaremos lá, viu? Para iniciarmos uma matéria que eu já estou entusiasmado. Não sou um grande pregador, nem me considero pregador. Mas teoria sobre pregação, graças ao meu bom Deus, eu tenho muita na cabeça. E quero compartilhar com vocês. Não faltem essas aulas. Deus abençoe.